Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, queridos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, passando aqui para te desejar a paz do Senhor Jesus. Amém. Te desejar uma boa tarde e com toda certeza, queridos, em nome do Senhor Jesus, para continuar a compartilhar uma palavra abençoada com a minha e com a tua vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos continuar, queridos, a fazer a leitura da palavra. Nós vamos começar hoje o Evangelho de Marcos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, amém? Vamos, queridos, em nome do Senhor Jesus, fazer essa leitura abençoada, essa leitura maravilhosa sobre as nossas vidas, amém? Que é a palavra do nosso Senhor. No capítulo 1, vai falar sobre a pregação de João Batista, amém? Que também se encontra no livro de Mateus, Lucas e João. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o caminho do teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e o de Jerusalém. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Glória a Deus. Iam ter com ele toda a terra, confessando seus pecados, ali de Jerusalém. E todos eram batizados por João Batista no Rio Jordão. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura. E ele comia locustas e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, versículo 21. E imediatamente, no dia do sabate, entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: deixe-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos?
eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Versículo 29. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e ao encontrá-lo disseram-lhe: todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Versículo 40. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2. A cura de um paralítico. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra, e vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo:
Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disseram-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhe Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nem o homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho, e faz-se maior o rasgo. E nem o homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E disse-lhe, aleluia, novo colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passava pelos campos de milho no dia do sabate, e os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. E os fariseus lhe disseram: vê porque eles estão fazendo no dia do sabate o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e estava faminto, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no dia de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão ao sacerdote, e deu também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sabate foi feito para o homem, e não o homem para o sabate. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sabate. Glória a Deus, queridos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queridos, eu vejo aqui, quero compartilhar com você, em nome de Jesus, aqui no capítulo 1, nós vimos aqui, queridos, a tentação de Jesus. Né? A partir do versículo 9 vai nos dizer assim, o batismo de Jesus. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E aí no versículo 12 vai nos dizer assim: e imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E estava entre as feras, e os anjos o serviam. Né? Então nós vemos aqui essa parte que é muito, muito importante para mim e para a tua vida, queridos. Porque nós vemos muitas pessoas falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem para Cristo. Vem para Cristo porque é uma maravilha, queridos. Com certeza é uma maravilha. É muito, muito, muito maravilhoso vir para a presença do Senhor Jesus com toda certeza. Eu sou a testemunha disso. Né? Então, mas tem pessoas, queridos, que elas vêm para a presença do Senhor.
né? Tem pessoas que vão ali explicar de uma forma errada, né? Vai dizer que Jesus só é flores, Jesus só é maravilha, Jesus só vai te dar vitória, Jesus só vai te dar coisas boas, queridos. O próprio Senhor Jesus Cristo, e a palavra do Senhor está nos dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi levado por Deus Pai ao deserto para ser tentado por Satanás. Porque ele veio com um propósito, queridos, por mim e por você. Eu também, quando eu confessei o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, eu fui levada ao deserto. Eu fui levada para ser tentada, porque muitas coisas me aconteceram. E olha só, queridos, que eu ainda nem congregava. Como eu já falei em outros vídeos, a minha vida começou com Deus dentro de casa. Foi dentro de casa onde eu vivi experiências sobrenaturais com o Senhor. E foi, queridos, quando eu decidi, quando eu tomei a atitude, Senhor, não quero mais essa vida para mim, me ajuda. Eu clamava a Deus, e aí o Senhor derramou a glória, a misericórdia e a graça dele sobre a minha vida. E eu fui levada assim para o deserto, queridos, porque eu passei por meras situações muito difíceis, aonde não tinha ninguém, humanamente falando, não tinha ninguém para me ajudar. Era somente eu e Deus. E foi o próprio Senhor Deus que me deu forças para que eu suportasse aquele deserto, aquelas tentações, porque quando nós viemos do mundo, o Senhor com certeza ele nos tira de alguma situação, né? Eu não sei o que você fazia, você que está em Cristo, você que ainda não está, o que você faz. Então, eu não sei o que você fazia que está em Cristo, não sei qual era o teu passado, mas eu sei qual era o meu passado. Então, quando você está na presença do Senhor Jesus Cristo, você pode se preparar, porque vem sim, queridos. Nós vamos ter sim que passar pelo deserto. A gente vai ter sim que ser provados. Nós vamos ter sim que ser tentados também, porque aconteceu comigo. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Nós vamos ter que passar sim. Então, quando eu passei, queridos, por essa tentação, e com a força de Deus sobre a minha vida, eu resisti. Eu resisti às tentações e as bênçãos começaram a ser derramadas sobre a minha vida. Deus começou a restaurar a minha vida, a minha casa e a minha família, entende? Então eu sei do que eu estou falando com vocês, porque eu conheço pessoas, eu mesma, queridos, já fui canal de bênção para algumas pessoas que um dia foram lá na frente e confessaram Jesus Cristo, aí iam para a casa do Senhor, mas chegou um determinado tempo que eu lancei um convite, vamos hoje para a casa do Senhor, né? Vamos para esse culto, e aí a pessoa falou que não ia mais, porque toda vez que ela ia para a igreja, acontecia algo na vida dela, né? Algo, ela falou, sem entendimento ainda, né, queridos? Porque quando nós estamos indo para a presença do Senhor, nós precisamos pedir de Deus, o Espírito Santo, para que venha nos conduzir na verdade, né? Então aquela pessoa, ela falou, não vou mais, porque toda vez que eu coloco os pés na igreja, começa a dar errado as coisas para mim. Então, são pessoas que ainda não entenderam que nós temos sim que passar por um processo. Nós temos sim que passar, queridos, porque é necessário. Como é que eu quero estar na presença de Deus? Como é que eu quero estar na presença do meu Senhor Jesus Cristo, se eu não quero, queridos, ali ser ensinado por Ele na palavra dele? Como é que eu quero estar na presença do meu Senhor Jesus Cristo, não querer ser lapidada por Ele? Todos nós vamos passar por esse processo. Como é que eu posso estar na presença do meu Senhor e não ser transformada? Não existe isso, queridos. De nós estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e nós não passarmos por um processo, né? É claro que nós vamos ter que nos despir do velho homem, para que venham as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E queridos, deixar o velho homem para trás, é claro que não é fácil, porque requer renúncia nas nossas vidas. Nós temos que negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer, né, que nós temos que negar-se a nós mesmos, o nosso eu, as coisas erradas da nossa vida. Se eu fazia lá atrás, eu não posso fazer estando na presença do Senhor.
Se eu andava por caminhos tortuosos, caminhos de trevas, eu não posso mais. Mas eu preciso da ajuda do Senhor, porque sozinha ninguém consegue nada. Então, tem muitas pessoas que não entendem esse processo. Elas acham que estar na presença do Senhor só será vitória, 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 só será... Não, queridos. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já fez o principal por nós, que foi dar a sua vida, por mim e por você, para que nós venhamos a ter a vida eterna. E para chegar nessa vida eterna, queridos, nós não vamos chegar lá de qualquer jeito, não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Nós precisamos sim passar pelo processo, e esse processo, essa lapidação, essa purificação, essa santificação, queridos, ela é aqui na terra. Amém? Então não tem como, vou aceitar Jesus porque Jesus vai me dar tudo, Jesus vai fazer isso por mim, vai fazer aquilo. Aí, queridos, Deus conhece o nosso coração. Por que eu estou entrando na presença do Senhor? A gente vê vários e meros testemunhos de pessoas que vão para a presença do Senhor, vão atrás de uma cura, vão atrás de uma porta aberta, vão atrás de um milagre, uma libertação. Aí Deus, ele abençoa. E lá na frente, essa pessoa até continua aí. Mas depois essa pessoa, queridos, ela vai se afastando do Senhor. Ela vai esquecendo do que o Senhor ele fez na vida dela. Mas Deus, ele não esquece. Amém? Deus, ele não esquece o que ele faz nas nossas vidas e o que nós pedimos dele. Amém? Então, acho lindo aqui nesse capítulo 1 também, queridos, que aqui vai dizer assim, né? Jesus, ele vem falando assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus, ele está dando oportunidade. Nós sabemos que Jesus já está à porta. Então, o Senhor, ele é tão maravilhoso, queridos, ele é tão misericordioso, que ele ainda está dando, olha só, oportunidade para mim e para você nos consertar com ele dia após dia, queridos. De nós nos autoanalisar dentro de nós. Senhor, o que tem dentro de mim que não te agrada? Senhor, me ajuda. Né? Então, tem pessoas que não querem passar pelo processo, tem pessoas que vão, mas elas continuam a ser, até muitas das vezes, do mesmo jeito que ela era antes de estar na presença do Senhor. Né? Tem pessoas que nem abrem a boca para falar, Senhor, trabalha em mim, Senhor, lapida, Senhor, me purifica, tira de mim o que não te agrada, porque essa pessoa acha que quando ela abrir a boca dela e falar isso, aí já vai começar a acontecer um monte de coisa, eu já vou passar pelo deserto, já vai acontecer isso e aquilo, aí ela acaba não abrindo. Mas aí é que está o perigo, queridos. Porque essa pessoa está, queridos, aí, né, perto de perder a sua salvação. Porque enquanto Jesus não vem, queridos, é o momento de eu e você estarmos aí passando pelo processo, estarmos passando pelo processo de purificação, de tudo aquilo que não agrada a Ele. Se eu faço isso de errado, nós não somos perfeitos, queridos. A palavra mesma do Senhor vai nos dizer que nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. Ele ainda está fazendo do Senhor um mentiroso ainda. Então, queridos, aqui nós vamos ver mais lá na frente que aqueles fariseus, eles achavam que eles já estavam salvos, que eles já não tinham pecado, que eles se achavam os melhores de todos, eles não queriam, olha só, queridos, eles olhavam para aquelas pessoas pecadoras com um olhar de julgador, né? Então, quantos de nós não temos também, queridos? Nós não olhamos para as pessoas, né? Nós precisamos nos consertar na presença do nosso Senhor. Não é porque nós estamos na presença que a gente vai apontar aquele que está lá fora ainda, porque Deus, ele escolheu eu e ele escolheu você, para que nós venhamos a orar por eles também. Amém? Então, aqui começa, aqui a partir do 16, vai dizer o chamado dos primeiros discípulos. E eu acho lindo uma coisa aqui, queridos, que Jesus, olha só, e andando junto do mar da Galileia, Jesus, ele vai ver Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram, né? E ele, indo um pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estava no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. Então nós vemos aqui, queridos, Jesus, ele faz assim. Quando Jesus, ele nos chama, queridos, é tão lindo quando nós largamos o que estamos fazendo para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu tenho falado lá no começo, queridos, do vídeo.
Tem pessoas... Aí a pessoa, queridos, que eu falei para vocês que eu cheguei a levar, né, ela para a presença do Senhor, levar ela ia para a igreja, convidei ela ia, convidava ela ia, mas chegou um dia que ela recusou o convite. São pessoas que não querem largar a vida fácil, são pessoas que não querem largar a vida boa, são pessoas que não querem, mas eu ganho mais ali no meu trabalho que é errado, eu ganho mais fazendo isso, eu ganho mais fazendo essa coisa aqui, que é coisa errada, ilícita, contra a palavra do Senhor, né? É contra a palavra do nosso Senhor Deus. Então, queridos, o Senhor Jesus, quando Ele nos chama, é porque Ele tem algo grandioso nas nossas vidas. É porque Ele tem algo muito melhor do que aquilo que nós pensamos e podemos imaginar, né? Então, aqueles homens, eles não contaram conversa. Esses discípulos, eles largaram ali, eles largaram o barco, eles largaram o salário, largaram o trabalho, largaram o pai e deixaram aquela profissão ali de lado, queridos, porque Jesus falou, venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, nós vemos aqui o interesse daqueles homens. Eles negaram-se a si mesmos. E eles vão passar a andar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão passar a andar e a conhecer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é melhor. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E aqueles homens vão ser grandes homens de Deus lá na frente. Eles vão ser transformados. E no processo que o Senhor está na terra, andando com eles, é o processo que eles vão estar, queridos, sendo ali lapidados pelo Senhor Jesus. Eles vão estar sendo ensinados. O Senhor Jesus vai estar ensinando a palavra, vai estar ensinando como perdoar, vai estar ensinando sobre riquezas, vai estar ensinando, queridos, sobre o perdão, como amar o inimigo, como amar o seu próximo. Jesus vai estar ensinando a eles, queridos, como cuidar das ovelhas, vai estar ensinando a eles como que eles deverão fazer com a autoridade que Jesus derramará sobre eles, como expulsar, como curar. Jesus vai estar ensinando para eles ali, como nós vimos Pedro, quando ele andou sobre o mar com Jesus Cristo, ali por um momento ele olhou para a tempestade, ele afundou, não imergiu totalmente porque Jesus segurou nas mãos dele. Então, queridos, Jesus vai falar que, vai ensinar ele aí como que nós temos que andar sobre a tempestade, queridos. Né? Não é olhando para a tempestade que nós vamos caminhar, é olhando para Jesus Cristo. Amém? Então vejamos hoje tantas pessoas saindo da presença por causa do homem, por causa, como eu tenho falado aqui outras vezes, de fofoca, por causa de intriga. O irmão faz isso, o fulano faz isso. Então, queridos, eu digo que são pessoas que nunca tiveram verdadeiramente em Cristo, nunca se firmaram em Cristo, porque uma pessoa que se firma em Cristo, queridos, ela pode até ali passar por um processo doloroso, ela pode passar pelo deserto, ela pode passar pela tribulação, pela tempestade, ela pode ver as coisas, mas ela fala, não, meu Senhor está querendo me ensinar, né? Você sofreu um ataque, sofreu um levante através da vida de alguém, queridos, e aí a pessoa vai lá e desiste da presença do Senhor Jesus. Não, queridos, nós não podemos desistir da presença do nosso Senhor Jesus Cristo por causa das pessoas. Amém? Nós não estamos aqui, queridos, para agradar ninguém. Nós não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém, queridos, para agradar. Mas o fulano disse que tu não faz bem, que tu não é... Não, queridos, nós temos que fazer para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é por causa dele, queridos, é por ele que nós temos que fazer, não é pelos outros. Nós temos que fazer as coisas para as pessoas como se fosse para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí quando vem aquelas pessoas que não nos aceitam, aquelas pessoas que começam a nos contra-atacar, queridos, nós temos que aprender a orar por elas, temos que pedir discernimento, pedir sabedoria de Deus, que o Senhor vai dizer na palavra dele, que nós temos que orar pelos nossos inimigos, que nós temos, queridos, que amá-los, que nós temos que alimentar eles, dar de comer e dar de beber para eles. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, eu compartilho com você, em nome do Senhor Jesus. Somente aqui no capítulo 1, nós fazemos a leitura do capítulo 1 e do 2. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí nós vemos bem aqui o chamado de Levi também, né? Jesus, ele saiu outra vez para a beira do mar. Olha só o mistério de Jesus no mar, né? E toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava, e enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado numa coletoria, e disse-lhe, segue-me.
E ele, levantando-se, o seguiu. Também uma outra parte que eu acho muito lindo, queridos, aqui, é quando Jesus ele vai entrar na casa da sogra de Pedro, né? E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela, de como ela estava. E ele veio, ele tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. O poder que estava sobre Jesus da cura, queridos, da libertação, né? E ela os serviu. Então, olha só, queridos, aquela mulher, ela reconhecia quem era Jesus. Ela reconheceu o que Jesus tinha acabado de fazer por ela. Sabe lá quantos dias ela não estava assim, queridos? Então, aquela mulher, ela reconheceu que Jesus, ele entrou na casa dela. Quando, querido, Jesus, ele entra na nossa casa, ele entra para transformar as nossas vidas, ele entra para transformar o cenário das nossas vidas. Jesus entra para curar, Jesus entra para libertar. Cabe a mim, cabe a você abrir a porta dos nossos corações para que ele faça isso. Cabe a mim, cabe a você querer, queridos, porque tem que ter o querer. Não adianta eu abrir a minha boca, Jesus entra, Jesus cura a minha vida, cura a minha alma que está ferida, está amargurada. Cura, Senhor, o meu filho, liberta o meu filho. Se nós mesmos, queridos, precisamos nos posicionar, se nós mesmos precisamos, queridos, querer, né? E permitir que o Senhor Jesus, ele entre no nosso coração verdadeiramente. Ele sempre vai entrar verdadeiramente, mas será que eu vou abrir a porta do meu coração verdadeiramente para ele entrar? Amém? Então, é lindo essa palavra, porque ela serviu ele imediatamente. Ela reconheceu o que Jesus ele tinha feito por ela ali agora há pouco. Ela estava ali enferma, com febre, queridos. Sabemos que a febre é a raiz de algo que está o nosso corpo nos alertando. E aí nós vamos aqui para o nosso natural, né? Uma febre começou, aí vem a febre, toma um remédio, passa. Aí depois a febre volta de novo, toma um remédio, passa. Vem a febre de novo, persiste, é porque algo no nosso corpo está ali já, queridos, mostrando que nós precisamos nos cuidar, precisamos buscar ali um especialista. O que está acontecendo? Porque eu estou com febre, mas Jesus foi lá, tocou nela e a curou totalmente, a curou pela raiz, queridos. Então aquela mulher reconheceu e ela se levantou imediatamente e foi servir Jesus. É isso, queridos. Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, queridos, nós vemos o poder dele, queridos, eu fui assim, queridos. Deus derramou a graça, a misericórdia dele sobre a minha vida. E eu quis imediatamente fazer algo para Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero fazer tua obra. Senhor, eu não quero ficar só sentada no banco. Senhor, me usa. Senhor, eu não quero ficar só aqui, Senhor. E aí, queridos, Deus, ele sonda e conhece o meu e teu coração. Como ele conhecia o coração desses homens aqui que estavam julgando Jesus Cristo, né? Quando o Senhor Jesus vai falar assim, quando aqueles homens aqui, imediatamente, o versículo 8 do capítulo 2 vai dizer assim: imediatamente quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, dizendo-lhe, né? Porque Jesus ia falar para eles, por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Jesus, como filho de Deus, ao espírito dele, ele sabia o que aqueles homens eles estavam somente pensando, o coração deles estava ali falando. Muitas das vezes nós não abrimos a nossa boca para falar, mas o Senhor conhece o que está falando aqui o nosso coração. Então, né, aqueles homens, eles começaram a falar ali, olha, mas estavam ali assentados, versículo 6, alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E o Senhor Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele vai chamar a atenção deles, né? Ele vai falar, por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Imagina o susto daqueles homens, queridos. Né? O que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Né? E aí Jesus vai chamar a atenção deles novamente aqui. Jesus vai falar aqui no versículo 16, eles vão dizer assim, a palavra vai dizer assim: e quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, eles não aceitavam Jesus comer com os publicanos, cobradores de impostos, e com os pecadores.
Disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Amém? Jesus, ele está à porta. Então, Jesus, ele espera por você, que você abra a porta do seu coração. Lá em Apocalipse vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Por que Jesus vai falar? Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir, né, abrir a porta. Porque muitas das vezes, queridos, a voz na nossa mente de tantas coisas, a voz do mundo, a voz de tantas coisas, é depressão, é opressão, é medo, é dívida, é problema na família, é problema no casamento. São tantos problemas, queridos, na mente do ser humano. São tantas aflições, são tantas coisas, queridos, que é difícil ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas quando nós paramos, queridos, nos centralizamos no centro da vontade do Senhor Jesus e colocamos tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queridos, Ele toma para si as nossas causas, os nossos problemas, as nossas aflições, a depressão, a enfermidade, aquele problema no casamento, aquele problema na família, na parentela, aquele problema no emprego, aquela perseguição no emprego. O Senhor Jesus, ele toma essa causa, queridos. Quando nós confiamos nele, quando nós abrimos a porta do nosso coração, e é tão bom, queridos, quando Jesus, ele derrama sobre a nossa vida paz, nós sentimos que ele pegou para si as nossas causas. Amém? Mas cabe a mim e a você confiar nele. Cabe a mim e a você, queridos, nos colocarmos na posição e no centro da vontade dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu compartilho com vocês nessa tarde essa palavra abençoada. Que nós venhamos analisar a palavra do Senhor. Que você pegue aí na sua casa a Bíblia, como eu sempre falo. Leia, faça a leitura, examine. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com você. Amém? Ele vai, através da palavra dele, tocar no teu coração, através do Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no teu coração e ele vai falar com você. Porque só quem pode te convencer é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui compartilhando essa palavra. Amém? Mas aquele que vai te convencer é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, né, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos segui-lo de todo o nosso coração. Que nós venhamos olhar para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que não venhamos olhar para as dificuldades, não venhamos olhar para a acusação do fulano, do ciclano. Que não venhamos olhar, queridos, para a perseguição, porque a perseguição é necessária para o nosso crescimento, e isso o Senhor também tem me ensinado, Ele está me ensinando. Às vezes a gente quer ali bater cabeça com pessoas, bater cabeça com coisas, não, queridos. Nós temos que agradecer a Deus, porque se está acontecendo a perseguição, se está acontecendo os levantes, é porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo o que é certo ao Senhor. Se nós não estivéssemos fazendo, nada disso aconteceria, porque o inimigo ia olhar para nós e ia falar: ela está fazendo, está errado, ela está desobedecendo a palavra do Senhor, ela não está obedecendo a Deus, ela está nas minhas mãos, ela está fazendo o que eu quero. Ele não ia nem estar nem aí, nem para mim, nem para você. Mas como nós estamos fazendo a coisa certa, querido, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós estamos fazendo o que é da vontade do Senhor, nós vamos ter a certeza, e nós temos a certeza, e temos que estar preparados, porque os ataques vêm, a perseguição vem, e é necessário para o nosso crescimento, e faz parte, queridos, para que venha a ver o testemunho também. Faz parte do nosso testemunho. Porque um dia você vai ali, de repente, ter a oportunidade de testemunhar: olha, para mim chegar aqui até hoje, eu passei por isso, isso e isso. Aconteceu isso, isso e isso. Para eu estar aqui hoje, foi através de choros, de lágrimas, foi através de orações pelas madrugadas, de jejum, de propósito, de campanha. Para eu estar aqui hoje. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, que venhamos
analisar, queridos, a situação em que nós estamos vivendo. Amém? Sabemos que Jesus já está à porta e que a perseguição já começou mesmo, não foi agora, já faz tempo. E aí, queridos, nós temos que somente olhar para o alto. Somente olhar para o alto, que é de lá que vem o meu e o teu socorro. Amém? Que nós venhamos, queridos, ser gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque se ele foi perseguido, queridos, se ele passou, queridos, por tanta coisa, e nós, queridos, ele passou por muito mais coisas do que eu e você possamos imaginar, pensar, queridos, de que nós poderíamos passar. Aquilo que ele carregou sobre ele era para mim e para você. E não aconteceu, queridos. A nossa perseguição é de uma outra forma, as provações. Às vezes a gente olha, meu Deus, eu estou passando por tanta coisa, mas vai ler a palavra do Senhor. Vai ver pelo que Jesus ele passou, queridos. Vai ver lá atrás, começa do Antigo Testamento, pelo que os servos do Senhor passou. Jó, queridos, vai ver o que Jó passou. Amém? Vai ver o principal, queridos, foi Jesus Cristo. O que ele fez por mim, fez por você. Será que seríamos capazes de fazer isso, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a palavra do Senhor vai dizer que ele se agrada daqueles que continuam, daqueles que perseveram. Ele não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que desistem, daqueles que são covardes. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra abençoada para mim e para a tua vida nessa tarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Amém, queridos? Fiquem na paz, tenham uma boa tarde, uma boa noite, desde já também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus.